Muito feliz eu estou, né, por tanta confiança a mim depositada durante esse ano. E eu queria, assim, agradecer a todos vocês que me oportunizaram estudar, me oportunizaram vivenciar essas lições tão edificantes. E hoje nós vamos encerrar o nosso ano de palestras, né? Mas continuaremos com as nossas atividades, tanto de leitura quanto de estudos e vibrações por todos os abrigos do mundo inteiro. Encerrando, nós temos hoje essa mensagem do livro, né? Pontos e Contos, As Portas Celestes. E ela traz, assim, uma reflexão na luminosidade. Será que o céu que a gente espera chegar um dia é esse? Ou é um mais bonito do que esse, com perfumes, com sem dores, sem dificuldades? Ou será que é um céu onde tudo o que a gente viveu aqui na Terra ele vai fazer para nós aquela passagem do filme da nossa última reencarnação ou de outras, para a gente refletir em cima do que nós deixamos de construir, não vamos falar mais nem em erros, né? Deixamos de construir em favor do nosso próximo, do bem. Então, a mensagem de hoje é essa, né? E vamos ver o primeiro slide, quando diz o seguinte: o grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas. Desculpem, gente. Estranhando a indiferença do céu, onde os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se apresentavam para recebê-los? Em torno, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de recompensa? Longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta. Após a revolta, a queixa. Fim da queixa, veio o sofrimento construtivo, e com esse surgiu a prece. Em seguida a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternam-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu o fraterno. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo, vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Anjo celeste, falou um deles, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor, que não nos salva, o príncipe da luz, que nos deixa em plena treva? Que desejamos nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros
que se desfizeram em pranto dorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado. E certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera: não. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até ao fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou o benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou, depois de cumprida pausa: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar com mais força e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições do terreno prático? Oh, anjo bom, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente,
milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre de novo antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Meus irmãos, essa mensagem, ela tem uma profundeza muito grande, porque se eu vou voltar aqui ao primeiro slide e começar a nossa reflexão, porque aqui vocês observem que nesse grupo de desencarnados, nessas esferas inferiores, não tinha só espírita, não. Né? Quando a gente se depara com um texto falando dessas esferas, a priori a gente pensa assim, meu Deus, são os espíritas, quer ver? Mas não. Integravam esse espaço cristãos de escolas diversas. Então foram muitos os cristãos, né, de vários braços, digamos assim, muitos atalhos, digamos assim também, de escolas que ensinavam determinados paradigmas, dogmas e enfim. Não foram apenas os cristãos que estavam ali rezando o terço, fazendo a sopa, se recolhendo no sábado para não trabalhar, enfim. Mas todos aqui com um objetivo só. Eles estavam estranhando a indiferença do céu. E quem era o céu aqui nesse momento para eles? Jesus. Olha, onde é que está Jesus? Esses anjos que tanto nós acreditamos, aos quais fizemos promessas, alcançamos as nossas promessas, esses tronos, esses arcanjos, esses irmãos do paraíso, que eles não se apresentam para nos receber, e nós aqui na Terra, né? Estamos esperando esse lugar, essa delimitação geográfica, física, também no céu? Será que nós não observamos que toda essa neblina espessa e essa penumbra indefinível, como fala bem aqui no texto, foi exatamente o que nós deixamos de fazer, o nosso atitudinal em relação ao nosso próximo? Os irmãos que precisaram de nós, será que nós buscamos somente esse refúgio de paz, esse asilo de recompensa, essas almofadas de cetim, né, como a gente tanto escuta falar? Mas não, nós vamos continuar ainda com essas aflições, ainda com essas jornadas tão angustiosas. Por quê? Porque nós ainda estamos passando por dificuldades
gigantescas dentro de nós. E eu falo para mim mesma que a maior dificuldade que nós temos chama-se o orgulho. Esse orgulho que ele vem assim ladeado pelo egoísmo, ladeado pela luxúria, ladeado pela vaidade, ladeado por tantos sentimentos e dificuldades que nós, seres humanos, ainda vivenciamos. Mas será que esse anjo, esse mensageiro, essa vestidura resplandecente que nós temos ao nosso lado, esse nosso anjo da guarda, eu vou denominá-lo assim, o nosso anjo da guarda, ele não nos informa diuturnamente, Voninha, minha filha, não faça mais isso, não se revolte, não se queixe, não sofra. Voninha, minha filha, é preciso que você faça preces o tempo inteiro, para você não se envaidecer, para você não cair em novas tentações. Aí a gente fica esperando pelo próprio Jesus, né, para vir nos tirar dessas aflições que nós mesmos construímos. Outra coisa também aqui que eu me chamou muita atenção foi essa frase, ó, estamos rotos, exaustos, vencidos. Será que esses vencidos aqui, que proclamaram em nome de Jesus, que estavam nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, em nome de Jesus, são aqueles mesmos velhinhos encarquilhados do Sermão do Monte, os quais se fala na lição número 11 do livro Boa Nova? Será que são eles? Ou somos nós que estávamos lá naquele momento quando Jesus proferia o maior código moral da humanidade, as bem-aventuranças? Esses crentes fervorosos do mundo, como nós nos dizemos, eu sou cristã. E meu atitudinal? E minhas ações enquanto pessoa humana para com outra pessoa humana? Será que eu estou colocando o lixo na minha porta ou estou querendo colocar o lixo na porta do outro? Jogar, né, esse lixo na outra porta? Como é que nós estamos agindo? Bem assim, o que me chamou também aqui, essa frase, que a justiça divina nunca falhou no universo, é porque a gente sabe que lá no livro dos Espíritos, ele nos orienta que há uma lei de trabalho. E eu preciso trabalhar só a minha jornada de 8 horas como funcionária, servidora pública? Não. Eu preciso trabalhar para a implantação do reino de Deus diuturnamente. Então, a justiça divina, que nunca falhou no universo, ela está aí para me oportunizar, refletir que eu preciso colaborar na implantação do reino de Deus aqui na Terra, para que toda essa energia planetária, não só aqui no planeta Terra, mas em todo o orbe, em toda a Via Láctea, né, a gente possa ver que a justiça divina nunca falha em todo o universo. Às vezes a gente se depara nos vitimizando. É porque Neuma faz sempre isso comigo, ela gosta de me ver sofrer, né? Eu sou a maior vítima dessa situação. Aí João Paulo vem e diz, não, Boninha, não é assim não, mas a gente já acha que é. E essa vitimização nossa é porque nós estamos com muitas horas vazias. Se faz necessário e urgente que nós busquemos o que fazer. É porque você não conhece minha jornada de trabalho.
Eu trabalho, eu passo lavo roupas. Eu também faço isso aqui em casa. Eu faço desse jeito também. Mas é exatamente a ocupação em bons pensamentos para que eu não pratique o mal, mas que imediatamente eu faça uma ação benéfica e duradoura de amor para com o meu próximo. Que eu o escute, que eu não revide, que eu o acalente, que eu possa orientá-lo, mas eu não posso viver a vida por ele. Aí nós vamos chegar no plano espiritual assim, buscando justiça, né? Cadê a justiça? Nós servimos tanto a esse mestre e por que que nós estamos agora desamparados? Olha só, das muitas perguntas que foram feitas aos nossos irmãos, será que nós auxiliamos? Nós oramos? Nós ministramos o bem? Nós perdoamos? Fomos fiéis? Nós vencemos os dragões da discórdia e da vaidade? Sabe aquele momento que a gente entra numa briga sem necessidade nenhuma, mas a gente entra. Por quê? Porque a gente tá com o nosso baldezinho de gasolina só para jogar, para borrifar. Ó, uma gotinha ali onde já tem aquele fogo ateado. Essa discórdia que a gente pode acalmar, essa vaidade que a gente tem dentro de si, se achando, né? Ali eu sou a bonitona. Será que nós vencemos essas dificuldades? Mas uma coisa que eu achei aqui super importante e verdadeira foi a honestidade desses irmãos. Em todos os momentos eles afirmaram não, né? Eles não mentiram. Aí, quando a gente observa isso, eu fui refletir, estudei em outros livros que eu gosto também de pesquisar e encontrei isso aqui, ó. A mensagem 68 do livro Pão Nosso, necessário acordar. Minha gente, será que é necessário ainda, diante de tantas coisas que nós já passamos na vida, ensinamentos, lições, oportunidades, congressos, leituras, lives, toda essa gama de palestrantes que nós conhecemos durante esse momento pandêmico que nós estamos vivenciando e que também ainda já imediatamente nos preocupa, será que é necessário nós acordarmos? Ou nós não, nunca nem abrimos os olhos? Olha a mensagem de Paulo quando ele faz a sua carta aos Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Será que nós vamos querer continuar dormindo, gente? Até quando? Quantas reencarnações nós vamos ainda viver na inércia? E aí, nós vamos refletir também numa mensagem do capítulo 16, Libertação Total, que é do livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues. Olha que coisa linda que ela nos diz. Interrompendo a exposição para logo dar prosseguimento. Olha essa mensagem. A conquista do céu que meu Pai oferece é feita mediante a conduta correta, os deveres retamente cumpridos, o amor em predomínio no imo, na condição de recursos que facilitam a instalação no ser. Dia virá, não muito longe, porém, em que o Evangelho estuará na terra e os seres humanos compreenderão que o reino dos céus começa aqui mesmo e no coração de cada um, no instante em que seja tomada
a decisão libertadora. Será que nós estamos querendo, buscando essa lição de amor que Jesus nos coloca, que é o nosso dia que nós passamos, para realmente tomar essa decisão libertadora de todos esses atavismos que ainda nos prendem aos passados, que ainda nos prendem às luxúrias, aos prazeres fúteis, à beleza externa. Será que nós estamos querendo viver essa decisão libertadora? Ou queremos ainda amealhar tesouros físicos, tesouros que não nos vão acrescentar em mais nada depois dessa reencarnação, depois dessa oportunidade que nós teremos de vivenciar a tão ameaçadora morte, como foi o que aconteceu com os nossos irmãos? E aí, a gente vê assim um instante supremo, mágico, que é a gratidão desse evangelho, desse sol que nos traz Jesus no item transformação moral. Olha só, eu coloquei essa imagem porque é exatamente no evangelho e nessas obras que a gente traz consigo, guardando, que nós vamos ver, bem aqui no livro ainda de Amélia Rodrigues, a mensagem de amor imortal, ela diz o seguinte, olha o que é que ela diz. Jesus relanceou o olhar compassivo sobre o grupo de amigos. Pareceu perscrutar o infinito e, após um silêncio significativo, respondeu com sabedoria. Aqui eu encontrei uma mensagem do próprio Jesus para aqueles irmãos que chegaram à porta celeste, querendo, né, serem bem recebidos, com todo o direito que eles têm, mas que ainda não fizeram jus. A pior crise que existe, isso Jesus falando para Tiago, viu, gente? A pior crise que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. O ser humano está destinado à imarcessível luz. No entanto, ainda se compraz em perambular, em vivenciar pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Meu Pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Para esse resultado, porém, faz-se-lhe imprescindível, a palavra, o esforço de transformação moral para melhor continuamente. Esse aqui é o capítulo 11, a crise mais severa desse livro, viu? Trata-se, essa daqui eu vou fechar para a gente começar a nossa conversa. Olha, do mesmo livro ainda, no capítulo 11, a crise mais severa, é o título. Trata-se de uma batalha silenciosa que deve ser travada por cada um de nós, não podendo ser realizada sem grande esforço pessoal? Ninguém a poderá executar por nós, não é verdade? Então, a série evangélica de Amélia Rodrigues, ela traz para nós essa mensagem. E aí eu vou interromper o compartilhamento para a gente conversar sobre a mensagem. Eu achei essa mensagem assim muito, muito tranquila para a gente fazer a nossa reflexão de fim de ano. Vou jogar fora. Geralmente a gente faz assim. Eu vou jogar fora esse ano aqui, vou fazer um limpo aqui no guarda-roupa. Bom dia, João Muniz Arraes.
de Recife, né? Diretamente para Dianópolis, firme e forte. Então, vejam, geralmente a gente faz uma limpeza nos nossos armários em casa. Limpa guarda-roupa, é isso, aquilo, tira fora, leva todas as roupas para o bazar, dá aos pobres, sapato, móveis, troca, faz uma reforma geral, pinta a casa. Lá em Araripina, o povo tinha mania de pintar a casa no fim do ano, né? Era para entrar o ano novo com tudo limpo, tudo novo, bonito. E nós, na nossa reflexão íntima, nós estamos buscando fazer essa reforma interior, essa transformação moral que nós precisamos e que se faz urgente para que a gente não chegue às portas celestes pedindo: Jesus, como é? Cadê os assessores? Eu servi tanto na igreja, no centro espírita, distribuí sopa, fiz isso e aquilo, mas como? Eu tenho direito. Porque nós temos uma mania horrorosa. Sabe de quê? De reclamar. Menina, a gente reclama por qualquer coisa. Porque o isso não deu certo, porque só tem 2 tipos de carne, porque só tem. Eu não posso ir porque essa roupa que eu já usei naquele casamento. E assim a gente vai buscando essa beleza exterior, essa beleza, né, que a gente acha que precisa ser vivenciada, mas não. Nós trazemos a necessidade de quê? De querer essas coisas mundanas ainda, mas se faz urgente e necessário a nossa reforma interior, para que a gente saiba se colocar no lugar daquela mulher samaritana, daquele homem anônimo, o discípulo anônimo de Jesus, que tirou o quê? Foi lá umbriá-lo, carregando a sua cruz. Ah, mas eu tenho um problema demais, eu já carrego. Sim, por quê? Porque você tem ombros fortes. Nós não podemos carregar os pesos que nós não aguentamos, sejam eles físicos ou morais. Nós temos um sol em nossa vida chamado Evangelho. E nós temos como norte Jesus. Então, nesse momento, eu vou encerrar a minha fala, que são 40 minutos, para que todos os que aqui estão também possam falar. Eu queria também dar as boas-vindas, né, aos meus irmãos lá de Pernambuco, de Araripina, nossa amiga Jusileide, que também está aqui. Gratidão a todos, um beijo no coração.